Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar vetores. Fiquem atentos à leitura. Para estudar vetores, nós temos que identificar grandezas escalares e grandezas vetoriais. Acompanhe a leitura. Existem grandezas que ficam caracterizadas quando atribuímos uma medida, um número e uma unidade. E aí a informação está completa. No entanto, há grandezas que, para ficarem determinadas, além da medida, precisam de uma informação geométrica. Fiquem atentos, informação geométrica. Precisamos indicar por meio de uma flecha e o lado para o qual atua. As grandezas necessitam de informações, as grandezas que necessitam de informações geométricas, elas são chamadas de grandezas vetoriais. E as flechas utilizadas para representá-las são chamadas de vetores. As grandezas que não precisam da informação geométrica são chamadas de grandezas escalares. Vamos botar um exemplo dessas grandezas, tá bom? A gente vai montar um esquema físico. Nesse esquema físico a gente tem um solo, ok? Temos um corpo sobre este solo. Este corpo, ele tem uma determinada massa e tem uma força que está puxando esse corpo, certo? Essa força. Vamos lá. Nós temos aí duas grandezas físicas. Temos a grandeza massa, onde a gente vai determinar que a massa tem 8 quilos, ok? E a força, 2 newtons. Depois a gente vai trabalhar isso daí, tá bom? Mas massa e força. A massa, ela em cima continua sendo 8 quilos. Ela embaixo continua sendo 8 quilos. Ela em qualquer posição continua sendo 8 quilos. Então aqui não há nenhuma influência de informações geométricas na massa, ok? Por isso que a gente chama de massa uma grandeza escalar. Agora vejamos a força. Observe que a força, ela tem esta linha indica que a força tem uma direção, ok? Se a força tem uma direção, obviamente a força tem um sentido nessa direção, certo? Então, quando a gente pega uma grandeza física e nessa grandeza física a gente tem essas informações, e essas informações são tiradas da informação geométrica, então essa grandeza é chamada de grandeza vetorial. Por isso que a gente coloca uma setinha na indicação para indicar que a força é uma grandeza vetorial, é um vetor, tá bom? Características de um vetor. Observe na leitura, um vetor tem 3 características: vetor, módulo, direção e sentido. Então a gente vai estudar graficamente, através do esquema físico, a direção e o sentido do vetor. Então, para isso a gente vai pegar uma direção. Observe que essa direção, ela é uma direção horizontal. Vamos pegar um vetor, certo? Ó, e colocar nessa direção. Observe
que esse vetor ele tem um módulo, ok? O módulo tem uma direção e um sentido, então a gente chama isso aqui de vetor, ok? Outro exemplo, a gente tem uma direção horizontal e um vetor, outro vetor. Então observe que esse outro vetor está num sentido diferente, tá certo? Logo, a gente tem um vetor B, ok? A gente tem a direção, ok? Direção, e nós temos um sentido. Vamos para outro exemplo. Vamos pegar agora uma outra direção, ó. Direção vertical. Na direção vertical, nós vamos colocar um vetor. Observe que esse vetor, o sentido desse vetor é de baixo para cima. Então a gente tem esse outro vetor. Vamos pegar agora outro exemplo. Eu tenho uma direção, continua a direção vertical. E agora vamos colocar um outro vetor aqui. Esse vetor, observe agora de baixo, de cima, desculpa, para baixo. Ok? Então a gente tem o vetor D. Como é que a gente vai trabalhar mais para frente? É isso aqui, presta atenção nos detalhes. Agora a gente tem uma direção oblíqua ou inclinada. E aí a gente vai colocar nessa direção oblíqua inclinada um vetor. Então esse vetor está de baixo para cima. Ok? Então a gente tem o vetor. A gente tem esse vetor E. Um outro exemplo. Tá a inclinação oblíqua, agora está descendo. Vamos pegar um vetor e representar nesta direção. Então observe. Nós temos esse vetor, o vetor F. Ok? Então aí a gente tem as características de um vetor. Vamos falar agora do vetor oposto. Então para isso a gente vai preparar um esquema. Então sabemos, ó, temos a direção. Vamos pegar um vetor. Ok, este vetor, vamos chamar ele de vetor A. Aí a gente tem a mesma direção, vamos pegar o mesmo vetor, o mesmo vetor. Agora esse vetor, ó, observaram? Ele está contrário, então esse vetor ele é chamado de vetor oposto. Ele tem a mesma direção, certo? O mesmo módulo e sentidos diferentes. Então a gente tem a representação aí de vetores que são opostos, ok? Agora vamos estudar um pouco do vetor deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ó, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho aqui o deslocamento, ok?
através desses dois pontos. Então, ó, a gente tem um vetor deslocamento que sai deste ponto e vem para este. Ok, vamos chamar aqui de ponto B. Depois a gente tem um outro vetor que sai de B até este ponto, C, e outro vetor que sai do C até esse outro ponto, ponto D, ok? Então, como é que a gente vai representar o vetor deslocamento nesta situação? O vetor deslocamento é justamente esse daqui, ó. Certo? Eu vou chamar ele de S, que é justamente o vetor deslocamento. Então, observem os vetores. A gente tem esses vetores, então o vetor deslocamento é isso aqui tudinho, tá bom? Então, ó, é adição de mais de dois vetores. Observem que no exemplo de cima, a gente tem a soma desses vetores. O vetor em vermelho, que é o vetor soma, é o vetor deslocamento. Então a gente vai trabalhar com essa regrinha aqui, que vocês vão trabalhar constantemente. Eu vou pegar a direção horizontal. Na direção horizontal, a gente vai colocar um determinado vetor. Observe que o vetor A, na forma de desenho, a gente tem um módulo, que é o tamanho dele, a direção horizontal e o sentido, ok? A gente vai pegar outro vetor que está na horizontal, tá certo? O tamanho dele, observe que o tamanho dele, o módulo dele, a intensidade já está na mesma direção, no mesmo sentido. E aí a gente vai pegar, somar esses dois vetores. Então, somar vetores é o seguinte: a gente parte daqui do ponto, pega o vetor do mesmo tamanho, desculpa aí o desenho, tá? Do mesmo tamanho. E o outro vetor coloca a origem na extremidade do outro vetor, certo? Então aqui é o vetor B. Observe que eu coloquei o vetor B na origem da extremidade do outro, do vetor A. E o que é o vetor? O vetor resultante. O vetor soma. O vetor soma, eu vou tracejar aqui, é essa flecha aqui todinha. É o vetor soma. Certo? Ou seja, o vetor soma é igual à soma desses dois vetores. Depois é que a gente vai fazer outras continhas, ok? Agora vamos botar outro exemplo que vocês vão praticar. Vamos pegar mesma direção, certo? Vamos pegar o vetor A. Presta atenção que eu estou colocando o módulo dele, a intensidade, pelo tamanho. Vamos pegar outro vetor que está na mesma direção e sentido contrário, ó. Vou botar um vetorzinho pequenininho B aqui. Então, vamos somar esses dois vetores.
Como é que a gente faz? Coloca-se o vetor A do mesmo tamanho e na origem de um com a extremidade do outro. Então observe que o vetor B vai ter essa representação. Então eu tenho o vetor A e o vetor B. Então a resultante é da origem do vetor a outra seta. Ó, é esse tamanho aqui. É esse tamanho aqui. Então o vetor resultado é o vetor A. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Vai ser o vetor A principal agora menos o vetor B. Então a gente calculou a adição de dois ou mais vetores, certo? Quando a gente tem vetores na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma, e vetores na mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrai. Vamos falar um pouco da regra do paralelogramo. Então os vetores têm a mesma origem. Então, ó, eu vou pegar um determinado vetor, vou chamar ele de vetor A, e outro vetor, certo? Vetor B. Vamos aplicar a regra do paralelogramo. Então a gente vai, a partir de um determinado ponto, a gente vai colocar um vetor, que é o vetor A, idêntico, a mesma posição, vetor A. E colocar o outro vetor, o vetor B. Então a gente desliza a regra do paralelogramo. A gente vai traçar paralelas ao vetor A e a outra paralela ao vetor B. Então, o encontro dessas paralelas vai ser justamente, ó, aqui, vai ser o vetor resultado. Ok? É o vetor resultado. Mas vejam só que a regra, ó, observe que se eu colocar o vetor A aqui, eu tenho uma figura geométrica que a gente já estudou algumas vezes no estudo da matemática. Por isso que eu vou fazer isso aqui. Então, o vetor resultado é dado pela soma dos vetores. Ok? Agora, para a gente calcular, aplicando o teorema de Pitágoras. Ok? Vamos partir para a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é o seguinte: a gente sabe que a velocidade média, então a velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade é dada pelo deslocamento sobre o tempo. E a gente sabe que o deslocamento é uma grandeza vetorial.
Ok? É isso aqui que é a velocidade média, a velocidade vetorial média, tá bom? Agora a velocidade vetorial instantânea. A velocidade vetorial instantânea é o vetor que tangencia, que é tangente à trajetória e tem o mesmo módulo da velocidade escalar instantânea. O exemplo é o seguinte: a gente tem uma trajetória, certo? Neste caso, a trajetória, quando a gente diz que tangencia, é tangente à trajetória, então a simbologia é essa aqui, ó. Ok? Ela tangencia a trajetória. Se é um movimento retilíneo, ela era paralela, certo? E a velocidade vetorial é essa aqui, ok? Vamos agora decompor movimentos. Para isso eu vou usar um exemplo típico. Eu tenho um rio, ok? Eu tenho um barco que ele quer atravessar. E esse barco tem uma determinada velocidade. Então vou chamar aqui velocidade do barco, certo? A velocidade do barco, ela é também uma velocidade, é uma grandeza vetorial. Temos também a velocidade do rio. Eu vou fazer isso. Então tem uma velocidade do rio. E se esse barco está neste ponto, está no ponto A, ele quer chegar nesta margem, no ponto B, mas ele está sofrendo a influência da velocidade do rio. Então ele vai ter um determinado deslocamento. Então o barco vai ter um determinado deslocamento aqui, ó. Então ele vai fazendo este tipo de movimento, ok? Aí a gente vai aplicar este determinado movimento. A gente vai aplicar a decomposição das forças. Aí a gente tem aqui este ponto, que é o barco. A gente tem o vetor que representa a velocidade do barco. Temos o vetor que representa a velocidade das águas do rio. E temos o vetor que representa o deslocamento, que é a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Se percebermos, a gente está aqui com a regra do paralelogramo, certo? Então, o vetor aqui vindo para cá de forma levezinha, a gente constrói aqui, ó, o nosso triângulo retângulo. Quando a gente constrói o nosso triângulo retângulo, a gente está trabalhando com o teorema de Pitágoras, que é a velocidade do barco com o rio é um vetor, é igual a velocidade do barco mais o vetor da velocidade do rio. Como a gente vai calcular o módulo
o módulo disso, sacudindo ali o teorema de Pitágoras, a gente tem a velocidade do barco e do rio ao quadrado igual ao módulo, velocidade mais a velocidade do rio ao quadrado, ok? Aplicando Pitágoras, ok? Aí a gente tem toda a decomposição dos movimentos com relação à velocidade, que é uma grandeza vetorial. Próximo vídeo a gente vai colocar exercícios e eu vou colocar